Deixa eu falar uma coisa aqui que eu estou com vontade de falar. Eu queria começar falando isso. Posso começar assim? É porque a gente está em Brasília. Não é todo dia que eu estou em Brasília. Não é todo dia que eu estou em Brasília. Então eu preciso dizer isso aqui em Brasília, que tem um gostinho especial. Eu começo e vocês terminam, pode ser? Vamos lá. Estabilidade não? Pronto, então começamos bem aqui em Brasília, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, meus queridos. Em primeiro lugar, hoje é domingo. Você saiu da sua cidade. Quem é de fora de Brasília aqui? Levanta a mão. Olha, muita gente fora de Brasília. Quem é da cidade piloto aqui, ao redor. Enfim, muita gente de fora. Você mesmo que é daqui de Brasília, saiu da sua casa para cá. Isso é um sinal que você está em busca de insights, de se conectar com outras pessoas que querem crescer. É sinal que você também está disposto a investir tempo e dinheiro para poder evoluir e poder crescer. Então eu quero começar parabenizando vocês, pedindo uma salva de palmas para vocês por isso. Nada é de graça. Nada é de graça e a gente precisa pagar um preço, e eu posso te afirmar que o preço para atingir o sucesso é muito mais barato do que o preço da mediocridade. Qualquer preço que você pague de tempo, de dinheiro ou de investimento para você se desenvolver, para você crescer, é muito barato perto do preço do fracasso, o preço da estagnação, o preço da frustração. Você viver uma vida sem colher o que você não plantou é muito mais caro do que você investir um pouco de tempo, um pouco de dinheiro para que você se desenvolva. Então, quando eu vejo uma plateia dessa aqui de jovens, homens e mulheres, sonhando em busca do seu crescimento, eu sempre fico muito feliz porque eu sei que tem gente aqui plantando, e quem planta, colhe. Então, parabéns mais uma vez por esse plantio. Eu quero falar com você aqui, chamar você para uma reflexão sobre um caminho, uma trajetória, sobre um passo a passo que muitos de nós vivemos nas nossas vidas. E como é que esse processo acontece, como é que ele vai se desenvolvendo. Eu quero te convidar para me acompanhar nessa viagem. Quando a gente é mais jovem, a gente está na escola, sempre tem uma pergunta que nos atormenta. Sempre um tio, um vizinho, alguém nos pergunta. E a pergunta é aquela: o que você quer ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? Em seguida, quando a gente vai avançando na nossa vida acadêmica, a gente vai para o ensino médio, e essa pergunta nos persegue mais uma vez, porque a pergunta ela muda um pouquinho, mas é a mesma coisa. Você vai estudar o que na universidade? Você vai fazer vestibular para quê? Você vai fazer o Enem para quê? E aí aquele jovem de 15, 16, 17 anos, conhece nada da vida ainda, ele é obrigado a fazer uma escolha, que supostamente é a escolha que vai meter um rótulo na testa dele ali. Pá! Eu sou médico, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, ou eu sou dentista, eu sou whatever. Em outras palavras, aquele rótulo, muitas das vezes, aliás, quase sempre, é um rótulo que é confundido com a própria identidade daquele indivíduo. Por alguma razão, quem mete esse rótulo na testa, e agora eu fui bem carioca, né? Testa. Quem mete esse rótulo na testa corre o risco de acreditar que ele é aquilo que está no rótulo dele. Frequentemente, alguém fala: não, muito prazer, meu nome é fulano, eu sou médico, ou eu sou enfermeiro, porque na verdade ele não é enfermeiro e nem ele é médico. Ele pode ter até um diploma de medicina, mas é diferente da identidade dele. Quando um rótulo se confunde com a sua identidade, quando um rótulo que te deram ou
ou que você mesmo deu a si próprio, porque talvez tenha sido induzido a assumir essa identidade, quando você aceita o rótulo como a sua identidade, você está se aprisionando dentro desse rótulo. Você está se prendendo dentro de um conceito que tem 4 paredes, do qual você corre o risco de ficar prisioneiro para o resto da sua vida. Porque o que acontece quando alguém acredita, por exemplo, que ele diz assim, não, eu sou um programador. Vou dar um exemplo de uma profissão aqui. O que acontece quando alguém acredita que aquele rótulo é a identidade dele e de repente, por uma inovação tecnológica como a inteligência artificial, por exemplo, que da noite para o dia pode programar sozinha? O que acontece quando alguém que acreditou que ele é um programador, quando ele acreditou que aquele rótulo, que aquela formação dele é a identidade dele, e se a inteligência artificial daqui a um ano acaba com a programação? Porque você faz um prompt, olha, me desenvolve isso, com processamento mais rápido, aquela programação ela é feita por uma inteligência artificial. O que acontece? É óbvio que isso não vai acontecer em um mês, mas pode acontecer em 2 anos, com a velocidade que as coisas estão acontecendo. Então o que acontece com essa pessoa se ela acreditou que aquele rótulo é a identidade dela? Ela não perde o trabalho, ela perde a identidade dela. Ela perde a identidade dela. Se acaba a profissão, acaba a identidade. Quando eu falo estabilidade não existe, eu quero dizer que uma profissão da noite para o dia pode acabar. Eu não fiz curso de datilografia, apesar da minha idade. Eu tenho 53 anos, muita gente da minha idade fazia curso de datilografia. Existia uma profissão chamada datilógrafa. Alguém aqui deve ter sido datilógrafo na vida. Olha, temos uma datilógrafa, ex-datilógrafa aqui na minha frente. Essa profissão não existe mais. O que eu quero dizer para você que a maior virtude, o maior benefício, o maior poder que você pode ter na sua vida é o de ser livre. É de não permitir que nada te tranque em 4 paredes, nada te coloque dentro de uma caixa, nada seja capaz de te rotular, de que você tem um rótulo, eu sou isso. Como você? Você é o que você quiser, meu caro amigo. Como eu sou isso, eu sou aquilo. Esse formato da sociedade que te impõe a ter uma profissão, que te impõe a assumir um rótulo, é uma belezura para você virar uma massa de manobra controlada. É fácil. Tragam os médicos aqui, tragam os programadores aqui. Quem tem rótulo é parte de uma determinada classe. Dividir a sociedade em classes é a melhor forma de controlar essa sociedade. O que, portanto, quem tem a pretensão de chegar mais longe não pode se permitir ter um rótulo. Quem tem a pretensão de chegar muito mais longe não pode admitir ser parte de um grupo coletivo. Ou seja, o poder de ser livre, o poder de você não ser qualificado como uma classe, dá a você a possibilidade de mudar na hora que você quer, de mudar de direção da sua vida na hora que você quer, de tomar um rumo diferente na hora que você decidir. Você passa a ser um agente responsável pelo seu destino e não controlado por um rótulo ou que te deram ou que você aceitou receber. Percebe o que eu te falo? Quem quer chegar mais longe aqui? Levanta a mão.
Então quem pode chegar mais longe não é a sua classe, é você. Você é um indivíduo, você é único, é única. Você tem os seus próprios sonhos, você tem as suas próprias aspirações. Muito provavelmente, pelas análises combinatórias possíveis das combinações de DNA, você é único no planeta. Não existe ninguém igual a você. O que, portanto, te faz uma pessoa única, com desejos únicos. E pessoas únicas com desejos únicos e que são livres, são pessoas muito perigosas. Essas pessoas precisam ser mantidas sob controle. São pessoas perigosíssimas. Pessoas que pensam são muito perigosas. Mas você não vai se desgarrar da multidão se você não for exercer a sua exclusividade, se você não for único para você chegar mais longe. O que isso tem a ver com negócios? Isso tem tudo a ver com negócios. Quando tu entende essa dinâmica, sabe qual é a conclusão que você vai chegar? Quando você entende essa dinâmica, você vai perceber que uma forma de você não ser controlado, uma forma de você até ser um pouco subversivo, é se você empreender. É se você for o piloto da sua própria aeronave. Se você for o comandante do seu próprio navio. Se você for o líder do seu próprio destino. Aí você se tornou alguém muito mais perigoso ainda. Porque você não vai depender de ninguém. Você não vai depender do Estado. Você não vai depender da Previdência. Você não vai depender da assinatura de um burocrata. Você não vai depender do lobby da sua classe. Você tem a sua própria autonomia. Você tem um poder de ir para onde você quiser. Porque você decidiu. Primeiro, você não aceitou ter rótulo. E além de não ter rótulo, você escolhe o seu próprio caminho. Hoje a gente vive num mundo em que o coletivismo tem tomado lugar da sua individualidade. A sua individualidade, você tem sido subliminarmente, desde os modelos educacionais vigentes, até os conteúdos mais predominantes na imprensa tradicional, nos meios culturais, você é incentivado a abrir mão da sua coletividade, da sua individualidade. Mas reflita comigo aqui um pouquinho. O mundo que você conhece, o mundo que nós conhecemos, o mundo que nós vivemos, é resultado da iniciativa individual de homens e mulheres corajosos. O mundo que você vive, a roupa que você está usando, o relógio que você está usando, o celular que você usa, o carro que você dirige, os itens de consumo principais que você tem na sua vida, que determina a sua qualidade de vida, o antibiótico que você toma, que é resultado de pesquisas de homens e mulheres corajosos que tomaram a sua iniciativa. Homens e mulheres livres, corajosos, que empreenderam o seu sonho, que colocaram em prática os seus desejos em busca de uma vida melhor e que por conta disso impactaram milhões de pessoas, inclusive todos nós, vocês e eu. O mundo que a gente vive hoje, desfruta dele, o aumento da expectativa de vida é resultado da iniciativa de indivíduos que empreenderam com coragem e transformaram as nossas vidas. Em outras palavras, homens e mulheres livres e corajosos são muito perigosos.
Mas só vão mais longe, só chegam mais longe essas pessoas. E eu sempre, quando eu falo para um público desse aqui, um público de quase 2.000 pessoas aqui dentro, eu sempre enxergo que eu tenho homens e mulheres que podem ser livres e impactarem multidões de pessoas. Mas qual é a origem disso? A origem é o teu sonho. É o seu desejo individual. A origem são suas ambições. Não é a ambição de uma classe, de uma população. Isso é muito subjetivo. É o teu sonho, é a tua ambição. Eu vou te provar isso aqui. Vamos pensar aqui num atleta que conquistou uma medalha de ouro numa Olimpíada, por exemplo. Vamos falar de esporte, porque de esporte a gente aceita um pouco mais. Depois a gente vai falar de negócio. Alguém que conquistou uma medalha de ouro, é fácil ou é difícil? Muito fácil ou muito difícil? Muito difícil. Um consegue a medalha de ouro. Todos desejam a medalha de ouro. Um consegue. E ele só conseguiu essa medalha de ouro por quê? Você acha que ele se preparou pouco ou muito? Ele lutou pouco ou muito por aquilo? Ou seja, eu posso afirmar que a gente só conquista aquilo pelo qual nós lutamos. Pelo que nós lutamos. Concorda comigo? Por exemplo, tem jeito de conquistar sem lutar muito para conquistar? Sim ou não? Não tem. Então tá bom. Eu só conquisto aquilo que eu lutei muito. Beleza. Agora, tem jeito de eu lutar muito por uma coisa que eu não quero? Estão entendendo o que eu estou falando? Você só luta por aquilo que você deseja. Concorda comigo? Você quer matar um povo? Você quer matar uma pessoa? Mate os desejos dessa pessoa. Mata a ambição dessa pessoa. Convence essa pessoa que ter ambição é pecado. Na Bíblia, em nenhum lugar diz que você querer crescer e ser ambicioso é pecado. O dinheiro é a raiz de todos os males, está escrito na Bíblia, não é isso? Mentira. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. Transforme o desejo da pessoa no pecado. Faça ela ter voto de pobreza. Transforme a ambição de alguém em egoísmo. Porque o coletivismo... Entende o que eu estou te falando? Mate a ambição de uma pessoa. Mate o desejo de uma pessoa. Óbvio, se você não deseja, você não vai lutar por uma coisa que você não deseja. E se você não vai lutar, você não vai conquistar. Logo, todo mundo que não deseja não conquista. E a minha lógica diz isso. Certo ou errado? Agora, basta desejar? Sim ou não? Não, não basta desejar. Se você não for uma pessoa, se você for uma pessoa que pensa pequeno, for uma pessoa conformada, uma pessoa que não nutre sonhos e desejos, é certo que a sua vida será medíocre. É certo que a sua vida será abaixo do seu potencial. Se você não for uma pessoa que deseja, que sonha, é certo que a sua vida vai ser muito abaixo da sua capacidade. Se você for uma pessoa que sonha, que deseja, que tem ambições, não te garante o sucesso. Mas se você não tiver, te garante que você está fora do jogo. Você será um a mais na multidão. Um a mais na multidão. E muito provavelmente vai ceder ao sistema e vai aceitar o rótulo. Deixa eu pegar esse rótulo aqui e ficar aqui dentro dessa caixa, porque aqui eu vou ser feliz pelo menos. Não, não vai ser feliz. Você vai ter momentos de frustração. Uma pessoa que vive abaixo do seu potencial, ela vai estar sempre meio mal resolvida com ela. Porque ela não nasceu para aquilo. Aquele potencial que ela tem,
ela tem uma utilidade existencial. Se ela não for utilizada, é tipo um violão. Eu gosto de tocar. Quem gosta de tocar violão? Levanta a mão, temos violonistas aqui. É tipo um violão que não é tocado, mas ele vai virar um pé de uma mesa. Você imagina, quebrou o pé de uma mesa, você bota um violão ali. Um violão servindo de pé de mesa. Deve ser um violão muito frustrado, você concorda comigo? Deve ser um violão meio mal resolvido na vida, concorda? É um violão, mas virou um pé de mesa. Quantas pessoas estão vivendo como pé de mesa? Se arrastando numa segunda-feira para ir trabalhar. Não aguenta mais a cara do chefe, não aguenta mais aquilo que ele faz, mas ele pensa, não, mas eu tenho estabilidade. Eu estou ganhando mais ou menos aqui. É um violão como pé de mesa. Se você quer chegar mais longe, você precisa ser livre, você não pode aceitar rótulo e precisa ter suas ambições. Porque sem as suas ambições, sem os seus desejos, você não vai lutar por nada. E se não lutar por nada, não vai conquistar nada. Aquele atleta que recebeu a medalha de ouro, ele só está lá em cima porque lutou. E ele só lutou porque desejou. E aí quando ele chega lá no topo do pódio, sobe no topo do pódio, vê o hino nacional cantando, ele recebe a medalha. Eu te pergunto, ele vai se arrepender do esforço que ele fez? Ele achou caro o preço que ele pagou? Ele achou barato o preço que ele pagou? Cada dia que ele acordou, cada treinamento que ele fez, cada dor muscular, cada lesão, cada coisa que ele abdicou, amigos saindo e ele não saiu, amigos virando noite na balada e ele treinando, acordando cedo. Será que quando ele sobe no topo do pódio, vê o hino nacional, recebe a medalha, ele pensa o quê? Ai não, minha vida é muito ruim. É isso que ele pensa? Não, não é isso que ele pensa. Ele pensa que valeu a pena o esforço. Ele pensa que valeu cada treinamento que ele fez. Ele deve passar um filme na cabeça dele. Um filme na cabeça dele. Ele deve lembrar das pessoas que duvidaram dele. Ele deve lembrar das pessoas que criticaram ele, disse que ele era bitolado. Ele deve lembrar de todo mundo que não acreditou. Alguém que de repente disse, cara, você nunca vai conseguir. Você imagina, ele subindo no pódio. Ele deve lembrar daquela pessoa. Você é ruim. Você não presta. Você não vai dar em nada. E lá em cima do pódio, ele deve receber aquela medalha e vai passar aquele filme na cabeça dele. E ele vai pensar, valeu. Ele não está pensando nem ainda no dinheiro que ele vai ganhar. Não está pensando nem ainda nas campanhas publicitárias que ele vai fechar. Ele não está pensando nem ainda dos milhões de seguidores que ele vai receber, de como ele vai monetizar o crescimento e a popularidade dele. Ele não está pensando em nada disso, mas ele está pensando assim, valeu a pena. Valeu a pena. E deve lembrar com um gostinho muito especial de quem duvidou dele. Alguém já duvidou de você? Levanta a mão. Nossa, 90% do auditório. Que coincidência. Sabe por que eu sei? Porque eu passei por isso. Eu não sou diferente de ninguém nessa sala. Eu passei por isso. Eu passei pelas mesmas coisas que você. E é por isso que eu estou aqui, que eu faço o que eu faço, que eu produzo o conteúdo que eu produzo, que eu viajo o que eu viajo. Não muda a minha vida o dinheiro que eu ganho fazendo o que eu faço, mas dá significado para a minha vida saber que você passa por tudo que eu passei. E eu estou aqui em Brasília, olhando no teu olho para dizer, se eu posso, você também pode. Se eu conseguir, você também vai conseguir. Se eu calei a boca de quem duvidou de mim, você também vai calar a boca de quem duvidou de você. Percebe? Você precisa ser único. Você não pode ser um rótulo. Você não pode ser uma classe. Você não pode ser
coletivista. Você tem que ser um indivíduo que tem sonhos. Você precisa ser alguém único, como você já é, mas você precisa exercer isso, que tem sonhos, que quer realizar esses sonhos. Isso faz sentido, isso dá sentido para a minha vida. Poder conversar com você e te alertar para que você não permita que nenhum abutre roube os seus sonhos. Percebe? Porque está cheio de abutre por aí. Está cheio de ladrão de sonhos por aí. E eles estão por aí para que você não acredite neles. Eu quero começar falando com você sobre uma jornada. Naquela época que a gente era atormentado pelo o que você vai ser quando crescer, eu, por exemplo, escolhi fazer tecnologia. Minha faculdade era ciência da computação. Tem algum engenheiro de computação que levanta a mão? Temos alguns aqui. Esse era o meu curso de engenharia da computação na Unicamp. Depois eu fui para a UF, ciência da computação, em 1991. Naquela época eles falavam, olha, internet não, nem existia. Informática é o futuro. E aí era difícil, eu fiz aquilo ali, eu fiz aquela prova, porque era difícil. Então se era difícil, devia ser bom. Eu tinha isso na minha cabeça, então fiz. Hoje, se dá um pau no meu celular, eu tenho vontade de passar ele na parede. Se é um computador, dá vontade de jogar ele no chão. Eu realmente não tenho nenhuma vocação para ficar escrevendo código. Isso é para mostrar para vocês o quanto que, quando a gente é jovem, a gente não está preparado para escolher o que a gente quer na vida. Eu me encontrei nas vendas. E sabe por que eu me encontrei nas vendas? Quando eu comecei a vender, a primeira coisa que eu vendi foi relógio. Por isso que eu gosto muito de relógio. A primeira coisa que eu vendi foi relógio. E rapidamente, vendendo o relógio, eu comecei a ganhar mais do que meu pai e minha mãe juntos. Só que aquilo para mim era um bico. Eu não levava aquilo a sério. Porque na minha cabeça, o que tinha na minha cabeça? Um modelo tradicional. Qual era o modelo tradicional? Eu vou para uma faculdade, vou me formar numa profissão e vou ter um rótulo. Minha cabeça estava dentro desse formato. Eu não tinha ainda saído dessa gaiola. Percebe? Então, eu já estava tendo mais do que meu pai e minha mãe junto vendendo relógios. Eu não estava nem pensando, vou criar uma rede de lojas de relógios. Não estava pensando nisso. Aquilo para mim era de segundo escalão, vender. Vender é um negócio. Vender a patrulha, sabe? Inteligente não. Inteligente vai se formar e vai arrumar um emprego, uma coisa bacana. Vender é para gente desqualificada, mas para mim era apenas um hobby. Para mim era apenas um hobby. Eu não saí da gaiola vendendo relógio, mas fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Porque no mês que eu ganhei mais do que meu pai e minha mãe juntos, eu pensei assim, cara, por que alguém trabalha 10 horas por dia para ganhar um salário mínimo? Eu era um moleque de 18 anos de idade, estava fazendo uma coisa que ocupava 2, 3 horas do meu dia, no máximo, e já estava ganhando mais do que meu pai e minha mãe, que eram funcionários públicos de carreira, muitos anos. E aquilo já começou a me fazer a questionar o sistema, questionar o modelo, mas eu não tinha enxergado tudo ainda. Eu ainda enxergava sob a perspectiva da gaiola, ou seja, sob a perspectiva da gaiola, o que eu estava fazendo era um bico. Sabe o que é bico? Entende isso? É que muda, essas expressões mudam de cidade para cidade. Bico faz sentido para vocês, né? Pois é um bico. Uma coisa assim, uma coisa de segunda categoria, sabe? E aí, beleza, vai começar a minha faculdade, eu estava começando a namorar. Lá morava com a Luciana, eu fiz 32 anos de casado com ela, no ano passado. Aliás, essa parte que as meninas têm que fazer assim, ó. Então vou repetir, tá? A gente fez 32 anos de casado agora. Isso, obrigado. E aí o que acontece? Um dia eu estava na casa da Luciana, um domingo, e vi um jornal na casa dela, era um jornal de domingo, tinha um anúncio de emprego
Eu falei, eu não estou atrás de emprego, porque esse negócio de trabalhar para gente desqualificada, eu sou inteligente, eu sou um cara que vou para a faculdade federal, não é? Eu sou muito inteligente, negócio de trabalhar, de vender para gente desqualificada. Mas eu pensei, cara, eu nunca tive uma experiência num processo seletivo, eu vou participar só para saber como é que é. Aí fui lá. Cheguei lá, tinha uma fila rodando o quarteirão, eu vi que tinha muito desempregado no Brasil. Eu estava naquela fila de desempregado, mas eu não estava nem aí. Eu não estava desempregado. Eu não pertencia àquela fila. Eu era muito inteligente. Eu ia para a faculdade federal. Chegou na hora, eu fiquei 3 horas esperando. Eu fui selecionado. No final, eu fui contratado para ser vendedor de um curso de inglês. Só que aconteceu uma coisa diferente naquele processo, meu lindo. Olha aqui para mim. Nos meus olhos azuis aqui, por favor. Aconteceu uma coisa muito interessante. A gerente que fazia o processo seletivo ficou 3 dias com a gente, fazendo várias palestras e apresentação sobre a empresa, onde ela fazia várias dinâmicas de grupo para escolher quem ela ia contratar. Então eu participava das dinâmicas, mas ao mesmo tempo ouvia as palestras dela. Quando aquela mulher começou a falar, ela tinha 23 anos de idade, eu tinha 19. Quem tem 19 anos aqui? Levanta a mão. Tem alguém? 19 para baixo. Tem 19 em cada braço. E tá barato ainda, hein? Eu tenho 19 em cada braço e em cada perna. Deixa eu fazer a conta. Não, um pouco menos. Mas vamos lá. Quando aquela mulher de 23 anos começou a falar, eu ouvi o jeito que ela falava, a convicção que ela falava, o vocabulário que ela usava, a oratória que ela tinha, falava 4 horas direto. Ela tinha 40 desempregados na frente dela, a maneira como ela gerenciava e controlava aquele povo indomável. A moral que ela tinha. Eu olhei para aquela mulher falando, eu falei, meu, de que planeta essa mulher veio? E eu cheguei à minha primeira caída de ficha. Eu sou medíocre. Cara, estou muito atrás. Eu me acho bom, mas não sou tão bom quanto eu penso. Eu sei passar em prova, fazer prova, isso eu sei. O que essa mulher faz? A postura dela, a abordagem dela, a oratória dela, a convicção dela, a mentalidade dela, a força que ela tinha para se comunicar, a persuasão que ela tinha na comunicação dela, eu vi que eu estava muito atrás. Foi a primeira vez que eu tive uma referência um pouco mais alta. Então anota que é mais do que você, que produz mais do que você, que gera mais riqueza que você, que gera mais valor para a sociedade que você, que está crescendo mais do que você, que está acomodado. Gente que está avançando, gente que tem brilho, gente que tem muito mais magnetismo que você, que está aí apagado, acomodado. Você precisa ter referência. Você necessita de maiores referências. Por isso eu te parabenizo mais uma vez. Venha a eventos. Conheça mais pessoas. Sente em outras mesas. Saia da acomodação da sua mesinha, do seu mundinho. Saia do seu mundinho para conhecer outras realidades, outras referências. Eu sentei por 3 dias no processo seletivo, que eu estava ali arrogante, me achando melhor do que aquelas pessoas, porque eu era inteligente. E com 3 dias ouvindo aquela mulher, eu falei, eu estou medíocre. Eu não sou o que eu penso que eu sou. Eu estou muito atrás. E eu fui um dos 8 contratados. Ela contratou 8 pessoas, eu fui um dos 8 contratados. E comecei uma jornada trabalhando numa empresa como vendedor. Ali naquela empresa como vendedor, eu fiquei 4 anos. 2 anos depois eu era chefe daquela menina. Mais 2 anos depois eu fundei minha primeira empresa, a WhatsApp. Ela veio trabalhar na WhatsApp, trabalhou por quase 20 anos. Hoje ela não está mais entre nós, ela teve um problema cardíaco e faleceu. Mas essa pessoa, que eu tratei com muito carinho por todos esses anos,
até o último dia de vida dela, foi a primeira pessoa que me fez enxergar que eu precisava evoluir. Você não vai sair do lugar se você achar que você é grande coisa hoje. Você não vai sair do lugar se você não fizer uma ruptura com quem tu foi até o dia de hoje. Não é desvalorizar o que tu fez até o dia de hoje, não é isso que eu estou falando. Mas se você quer algo a mais na sua vida, se você quer chegar mais longe na sua vida, você vai precisar várias vezes na sua vida romper com quem você foi até hoje para se tornar aquela pessoa que você deseja se tornar. Se você não romper porque você está acomodado, se você não romper porque você está muito acostumado, ou você tem tanto orgulho do que você fez, meu amigo, eu tinha muito orgulho do que eu fiz. Era legal o que eu fiz, mas o que eu queria, o que eu fiz era pouco. Você não pode ter problema de orgulho para dizer, olha, eu sou inteligente, eu sou bacana, mas eu não fui corajoso o suficiente até hoje. Eu não fui tão ousado o suficiente até hoje, talvez eu tenha sido acomodado demais até hoje. Se você não fizer uma ruptura de quem você foi até o momento, você não vai ser quem você quer ser, ponto. Você vai ficar onde você está, e está tudo bem. Você vai ser uma pessoa digna, está tudo legal, está tudo bem. Mas é o que tu quer? Você quer ficar onde você está hoje? Sim ou não? Então tu tem que romper o que tu fez até hoje. Não é pacífico, queridos. Não é pacífico. Você acha o quê? Que o dia que eu voltei para minha casa, falei para o meu pai, ó, vou trancar a faculdade porque eu vou trabalhar de vendedor. Isso foi pacífico? Sim ou não? Não, não foi. Eu tinha acabado de ser expulso lá da minha outra escola. Meu pai estava feliz já que agora eu vou para a faculdade, agora eu vou trancar a faculdade, pronto, acabou, guerra mundial. Você está entendendo o que eu estou falando? Só que durou pouco essa guerra. Por que durou pouco? 3 meses depois eu fui promovido a gerente. 9 meses depois eu fui promovido a gerente sênior. Menos de 1 ano depois eu fui promovido a diretor. Em 1994 eu tinha 22 anos, eu já estava ganhando $7.000 por mês. Eu falo em dólar, porque faz 30 anos, né? É mais fácil falar em dólar. É tipo eu estar ganhando R$40 mil hoje. É considerado um bom salário, concorda comigo? Então eu tinha 23 anos e ganhava R$40 mil. Você acha que meu pai e minha mãe estavam preocupados nessa altura? Eu estava casado, já estava casado há 3 anos, eu casei com 20, então com 23 eu já estava casado há 3 anos, ganhando 40 pau por mês, no meu trabalho, super prestigiado naquela empresa. Aí toda aquela guerra mundial virou o quê? Orgulho. Teu pai e tua mãe querem o teu bem. Olha para mim, teu pai e a tua mãe querem o teu bem, porém, eles só podem te entregar aquilo que eles têm. O máximo que eles conseguem te dar é o que eles têm. Se por acaso o que você deseja lutar pela sua vida é além daquilo que eles têm, eles não vão conseguir te dar o que tu precisa. Vocês entenderam o que é que eu repito? Seu pai e sua mãe te amam, querem o teu bem, eles só podem te entregar o que eles têm. Se o que você deseja é maior do que aquilo que eles têm, eles não vão conseguir te ajudar a chegar onde você quer. E mais, além deles não conseguirem te ajudar, em algum momento, eles também podem te atrapalhar. Por quê? Porque o teu pai e a tua mãe não querem que você sofra. Talvez eles tenham sofrido, talvez eles tenham sido traídos, talvez eles tenham quebrado quando tentaram abrir uma empresa, talvez eles tenham se endividado quando sonharam. E aí quando eles olham nos seus olhos, vem eles brilhando, e você acreditando que vai crescer, e você sonhando, eles têm medo que você sofra igual eles sofreram. Eles têm medo. E aí eles vão tentar te convencer, não faça isso. O que eu fiz e me dei mal é o melhor que eles podem fazer para você.
Não é por mal. É melhor, eles estão tentando entregar, eles não querem que seu filho sofra. Eles estão tentando te entregar só aquilo que eles têm. E aí você fica chateado, poxa, eu queria ter apoio do meu pai, não, eles não me apoiam. Não é que eles não te apoiam, eles te amam. Mas eles não podem dar o que eles não têm. Perceba, você vai ter, quem tiver lenço aí pode dar para o colega do lado. Você vai ter que, em algum momento, fazer uma ruptura com as pessoas que você ama também. E aí, nesse momento, você vai precisar acreditar que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, eles vão ter orgulho de você. Aí sabe o que aconteceu comigo? 3 anos depois que eu tranquei a faculdade, que teve a Guerra Mundial lá na minha casa, a Segunda Guerra Mundial, já tinha tido a primeira que eu fui expulso. Aí a Segunda Guerra Mundial foi quando eu tranquei a faculdade. Aí quando estava tudo bem, agora está tudo bem, agora o Flávio aquietou. Aí eu peço demissão para abrir a minha própria empresa. Terceira Guerra Mundial. Aí eu peço demissão. Eu pedi demissão de um emprego de 40 mil reais. Eu não fiz transição. Eu pedi demissão. Meses depois, eu inaugurei a minha empresa. Ah, mas eu tinha o capital juntado, né? Eu juntei uma grana, né? Não, foi no cheque especial. Juros amigáveis de 12% ao mês. Unibanco. O seu banco. Tem Unibanco aí? Como é que é? Ah, eu não ouvi, não dá para ouvir, mas deve ter sido uma piada com o banco. Ah, o Voyage, não, o cara do Voyage pulou fora. Coitado. Esse sofreu muito, né? Esse sofreu bastante. Então, o cara ia ser meu sócio, 50% da WhatsApp, ele tinha que vender o Voyage dele. Uma semana antes, ele ficou com medo, desapareceu, e aí ele teve que ver a WhatsApp crescendo por anos. Deve ter sido muito difícil para ele. Se ele estiver aí, um abraço. Tá? Mas enfim, o que eu quero dizer para você é que é o seguinte: você vai ter que romper. Você entendeu ruptura, meu amigo? Romper com quem você foi até o momento para se tornar quem você deseja. É óbvio que essa ruptura não é louca. Ela tem uma lógica. Ela não é desvairada. Eu sabia vender, eu já dominava o processo, mas ela exige coragem. Ela exige coragem. Quem já andou de montanha-russa na Disney aqui? Levanta a mão aí. Olha, o pessoal de Brasília é tudo na Disney. Espetáculo, hein? Nas outras cidades é muito menos gente, tá? Pra vocês saberem. O que acontece? Todas as vezes eu gosto de montanha-russa, tá? Quem gosta de montanha-russa? Levanta a mão. Legal, eu também gosto. Eu não sou aquele cara que vai no carrossel. Não é comigo. Eu gosto da montanha-russa. Mas todas as vezes que eu subi na montanha-russa, quando eu estava subindo, naquela subida, eu pensei: o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, cara, se esse troço cai, vai sair no jornal: Flávio Augusto morre na montanha-russa. Mas é uma morte muito ridícula, vai ficar ruim pro meu storytelling. Mas é uma morte muito ruim, cara. É uma morte idiota. Eu vou morrer como um idiota. Fora da guerra. E aí ainda o que vai acontecer? Eu vou pensar assim: cara, eu não preciso provar nada pra ninguém. E aí quando ela chega lá em cima, eu falei: não, tá bom. Aí faço aquela oração. E ela vai: uau! Quando eu chego lá embaixo, o que você acha que eu penso? Vamos de novo? Eu gosto da montanha-russa. Mas a montanha-russa, ela tem uma característica. Uma vez que você sentou naquela cadeira e travou, você não sai mais. Você pode se arrepender, você pode chorar, você pode gritar, você pode, pelo amor de Deus, me tira daqui. Já era. Deixa eu falar um negócio pra você. A vida não é uma montanha-russa. A vida é um bungee jump. Quem já saltou de bungee jump? Levanta a mão. Tem uma meia dúzia de doido. Eu também saltei. O bungee jump é diferente da montanha-russa. É o seguinte: você vai subindo. No meio do caminho, tu pensa: o que eu estou fazendo aqui?
Até aí igual, concorda? Aí tu chega lá em cima na plataforma, tem um instrutor atrás de você, ele confere o equipamento de segurança, ele te explica, bota o pezinho aqui na ponta, deixa teu peso cair, não precisa pular, só deixa cair. Aí você está olhando lá embaixo, o negócio balançando lá em cima, e aí você não tem coragem, gente. Você entendeu? Um instrutor nunca vai te empurrar. Você vai ter que saltar ou amarelar. O dia que eu saltei, o cara que foi antes de mim, era o meu amigo, amarelou. E ele foi descendo, eu estava com outros amigos, eu sou carioca, tem carioca aqui? Gente, carioca não presta, tá? Carioca gosta de bullying. Nós éramos todos cariocas ali, e a gente já arrumou o couro, né? Quando ele estava descendo, a gente, bundão, bundão. E o cara, e aí eu subi. Eu quis desistir na hora de saltar do bungee jump. Mas eu fiquei pensando, vão me chamar de bundão. E dois dos caras que estavam lá embaixo eram gerentes da minha empresa, eu era chefe deles. Tu já pensou? Já pensou meus funcionários me chamando de bundão? Eu saltei. Nunca mais na vida eu saltei, nem pretendo saltar. Mas eu quero dizer para você que a vida é um bungee jump. No bungee jump da vida, você vai ter que fazer a ruptura, ninguém vai te empurrar. No bungee jump da vida, ou você vai saltar, ou você vai ser bundão. No bungee jump da vida, ninguém vai fazer por você só aquilo que só você pode fazer. É você que vai ter que tomar a decisão. É você que vai ter que se mover para saltar daquele bungee jump. E existem muitas situações na vida, várias, em que você vai ter medo. Várias. Seja de sair da faculdade, eu não estou dizendo para ninguém sair da faculdade aqui, tá bom? Contei só o meu exemplo aqui. Seja você casar, tem gente que tem medo de casar, é covarde, é bundão, enrola a menina por 10 anos, porque tem medo. Não, eu não estou me sentindo pronto. Ô rapaz, acorda. Você entendeu? Tem gente que tem medo de saltar no bungee jump. Na hora de abrir a sua própria empresa, não estou preparado, vou fazer mais 5 mentorias. Cliente bom de mentoria. Paga bem, mas é bundão. A vida vai exigir várias vezes que você salte do bungee jump. E aí é você que vai ter que fazer. Percebeu? Isso é a vida. Não é uma montanha russa. Se fosse montanha russa era moleza, né? Ela mesmo te levava. A vida não é assim. Por isso, uma das decisões, quando eu saí para abrir a minha própria empresa, apesar de eu ganhar bem, muitas pessoas me perguntam, mas se você ganhava bem, por que você pegou o dinheiro do cheque especial, né? Porque eu não tinha dinheiro suficiente para abrir empresa. A resposta é simples. Para você abrir uma empresa precisa de investimento, precisa de dinheiro. E eu não quis esperar, o timing para mim era aquele, e se eu voltasse atrás eu faria de novo. Abri a minha primeira empresa, abri 24 filiais em 3 anos, contratei 1.000 funcionários nos 3 primeiros anos, a empresa voou, fiz meu primeiro milhão com 23 anos de idade, e logo assim que acabou a Terceira Guerra Mundial, meu pai e minha mãe falaram o quê? Agora vai. Agora vai. Então eu passei por várias fases aqui. A primeira fase que eu passei, a fase do salário. Eu ganhei por um tempo um salário. A maioria da humanidade vive de um salário. A maioria das pessoas sonham em ter um salário. Um estilo de vida de quem tem um salário é assim. Meu salário é X, eu preciso viver com X. Alguns insistem em viver com X mais Y. O banco agradece. Mas em geral é assim. Depois eu conheci a comissão. Eu posso me esforçar mais e ganhar mais comissão. O estilo de vida de quem vive de comissão
às vezes é gastar antes de vender. Porque o cara pensa assim, não, eu vou vender. E eu era desses, sabe? E sempre menti, sempre me garanti. Não recomendo também. Depois eu saí e abri a minha empresa. E aí é o estilo de vida de quem vive no lucro. Quem é empresário aqui? Levanta a mão. Pois é. Ter vivido de comissão me ajudou a ser empreendedor. Que eu vivia do lucro. Entre parênteses, pode anotar a frase. Lucro é a gorjeta do empreendedor. A verdadeira riqueza está no equity. Lucro é uma gorjetinha que você ganha. Eu adoro uma gorjeta. Quem gosta de gorjeta aí? Eu adoro gorjeta. Mas lucro é só uma gorjetinha. Mas a gente aprende a viver do lucro. Quando você aprende a viver da comissão, você já não depende do patrão. Quando você aprende a viver do lucro, você já começou a ter uma certa autonomia. Mas o próximo nível é quando você transforma o teu negócio num ecossistema. Quando você transforma o seu negócio num ecossistema, o ecossistema vai produzir para você. Em algum momento que eu tinha aberto uma escola, eu transformei isso numa rede de 420 escolas que consumiam os meus produtos, que me pagavam royalties, eu tinha uma renda passiva, que consumiam os meus materiais didáticos, os meus treinamentos. Eu tinha meu próprio mercado. O nome disso é um ecossistema. Quando você é parte de um ecossistema, você se beneficia da economia de escala. Você se beneficia do aprendizado vertical, de baixo para cima, e do horizontal entre os seus próprios pares. Você se ajuda entre si. Você tem um benefício de participar de algo que vai aportar muito valor para você. Eu transformei aquele meu negócio num ecossistema. Esse é o quarto nível. E o quinto nível é quando você entende que tudo isso tem um valor. E aí é quando você entra na quinta fase, que é a fase do equity. A fase do equity é quando o mercado percebeu valor naquilo que tu faz, no ecossistema que você criou. O ecossistema que você criou virou uma máquina de fazer dinheiro. E esta máquina de fazer dinheiro tem um valor. Todo mundo quer comprar essa máquina de fazer dinheiro. Nossa, essa máquina faz tanto dinheiro por ano, quero comprá-la. Isso é quando o teu negócio é percebido pelo mercado e você vende esse negócio. Em 2013 eu fiz meu primeiro M&A. Vendi a minha empresa por quase R$1 bilhão, mas o caixa deu cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Em 2013 o dólar era R$2. Estamos falando de mais de 500 bilhões de reais num M&A. De lá para cá eu fiz 12 M&As. 12. Aquele foi o primeiro. Fiz mais 12 M&As. Os mais conhecidos são do Clube, que eu vendi nos Estados Unidos, a WhatsApp que eu vendi no Brasil, as outras que eu comprei, que eu vendi. No total, 12 M&As. É quando a gente entende que você cria um ecossistema e esse ecossistema tem valor. E esse valor pode ser capturado através do equity, através da venda que você faz. Você criou algo tão valioso que o mercado vai querer comprar, que o mercado vai querer desenvolver. E aí, neste caso, olha que interessante. Para alguém abrir um curso de inglês, ele precisa ser professor de nada. Quem respondeu em inglês não entendeu ainda que não existe. Eu fui começar a aprender inglês quando eu já era dono de 100 escolas de inglês. E aprendi inglês por motivos pessoais, não tinha nada a ver com o meu trabalho. Depois eu abri um clube de futebol, construí um clube de futebol nos Estados Unidos e eu nunca joguei futebol. Eu posso ser dono de uma clínica e não sou médico. Eu posso ser proprietário de um banco e não ser economista.
Porque eu não dependo de rótulo. O empreendedor, ele é livre. Ele não depende de rótulo. Eu gosto muito de estar aqui, sabia? Eu gosto de estar perto de quem sonha. Eu gosto de estar perto de quem está afim de crescer. Vocês não têm ideia do quanto vocês me alimentam. Vocês não têm ideia. Porque, deixa eu falar um negócio assim aqui, vai. Tá no script isso aqui. Tem uma hora, eu não preciso mais trabalhar para ganhar dinheiro. É sério? Deve fazer uns 15 anos que eu já não trabalho para ganhar dinheiro. E pior é que eu estou ganhando cada vez mais. É engraçado. E eu quero dizer um negócio para você. O que faz a gente acordar e estar afim de fazer as coisas, sabe o que é? É propósito. É saber que nessa sala aqui, várias pessoas vão fazer a sua ruptura. Várias pessoas aqui vão saltar do seu bungee jump. Várias pessoas que estão aqui nessa sala vai lutar por aquilo que quer. Vai tirar a poeira dos seus sonhos. Vai dar um basta na acomodação e na mediocridade. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que tem gente que vai sair daqui com decisão tomada. E aí, eu pouso aqui nessa cidade, venho aqui e falo com vocês, daqui eu já vou para outro compromisso, mas eu vou assim, cara, que delícia, quantas famílias vão se beneficiar dessas decisões? Quantas crianças vão mudar o seu destino no futuro, porque o pai dela e a mãe dela decidiram? Quantas crianças vão poder sonhar de um outro jeito, porque o pai dela e a mãe dela não são bunda mole, não são covardes, têm coragem de sonhar. Então, meus queridos, para fechar aqui o meu papo com vocês hoje, primeiro, obrigado pelo carinho. Papai do mar, vai. Obrigado. Para fechar o meu papo com vocês aqui hoje, primeiro, obrigado pelo carinho. Segundo, não deixa nenhum ladrão de sonho roubar o teu sonho. Terceiro, tome decisões. Não saia daqui com a puta quadrada de ficar sentado aqui ouvindo palestra, não, entendeu? Sai daqui com decisão tomada. Sai daqui para fazer a diferença, para fazer as rupturas que vocês precisam fazer. Ah, não estou preparado. Então vai se preparar. Vai aonde tiver que ir. Paga o que tiver que pagar. Faz o que tiver que fazer para se preparar. E na hora que estiver preparado, você vai subir na ponta do bungee jumping. E você vai precisar de coragem. Tenha coragem. Todas as decisões de coragem que eu tomei, eu colho frutos hoje. Todas deram certo? Não. Muitas deram errado. Mas você vai lá e corrige. Você sabe a parte que deu certo só. Outras deram errado. Mas não desista de perseguir o teu sonho, o teu projeto. Porque só conquista quem luta. Só luta quem deseja. Quem está no poder. Quem quer te controlar. Quem quer te controlar não quer você sonhando. Quem quer te controlar não quer você desejando. Quer você ser massa de manobra com uma coletividade. Você é livre, é isso mesmo. Salva de palmas pro cara aqui que disse que é livre. Se você é livre, não permita que ninguém te controle. E sai daqui decidido a tomar a sua decisão, a romper com o que tiver que romper, para você fazer acontecer. E manda uma mensagem para mim no Instagram que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Beijo! São irmãos da Fábio, senhoras e senhores!